Glória a Deus. Bom dia mesmo. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém? Graças a Deus que nos dá a vitória. Aleluia. Queridos, hoje nós estamos encerrando o livro de Deuteronômio. Lembrando a você que Deuteronômio quer dizer repetição. E lembrando a você que nós estamos meditando desde o capítulo 1 de Gênesis, certo? Hoje o óculos aqui, hoje ele não quer ficar na obediência. Hoje ele não quer ficar na obediência. Então, queridos, diz assim, 34, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até ao mar ocidental. Hoje eu quero começar lhe fazendo uma pergunta. Você está pronto para morrer? Uma que pergunta, pastor. Pois é. Essas 2 últimas semanas eu estive em 2 velórios. No domingo passado, retrasado, e segunda agora. Queridos, você está preparado para morrer? Eu quero dizer para você o seguinte, que tão certo como a vida se inicia, ela também tem um fim. Quer dizer para você que nós podemos viver muitos anos cercado de pessoas, porém, mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que enfrentar sozinhos a realidade da morte. Olha só, a morte é uma realidade que nós enfrentamos sozinho, certo? Esta não vê diferença em ninguém. A morte não vê diferente. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser culto, pode ser inculto, certo? Pode ser jovem, pode ser velho. Todos são iguais diante da morte, queridos. E diante dela, ninguém escapa. A pessoa muitas vezes é durona. Você já ouviu falar de Hitler, que saiu matando, queria fazer uma raça pura, então queria matar o mundo todo para fazer um mundo só de louro, só aqueles tipão, bonitão, de alemão. Mas chegou o dia dele. Napoleão Bonaparte saiu guerreando, tomando Europa. A família do Dom João VI vieram para o Brasil exatamente porque o Napoleão Bonaparte era pequenininho, mas estava chegando e tomando Portugal. Família real, então, veio aqui para o Brasil para fugir. Mas Napoleão Bonaparte já foi. Mussolini. E quantos você já ouviu falar que tiveram um período de fazer guerras e conquistas? Você já ouviu falar de César? Você já ouviu falar de Nero? Você já ouviu falar de Calígula? Você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Mas eles morreram. Homens que mataram, homens que fizeram guerra, homens que conquistaram, alguns até contribuíram para o bem, mas morreram, padeceram. E um dia você e eu vamos encontrar também com ela, com a morte. Então, amados, mas isso não é o fim, e sim o começo de uma vida perpétua, que pode ser no céu ou no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, Apocalipse 21, 8. Aí no Face da Igreja Quadrangular 37 tem várias mensagens sobre isso. Ainda ontem eu terminei de dar um ensino sobre inferno. A vida eterna, irmãos, a pessoa vai passar ou no inferno ou no céu. Quanto a isso, dependerá de como foram feitas as escolhas pessoais ainda em vida. Só tem a mesma segurança e paz, queridos, que Moisés teve nos últimos momentos de vida
aqueles que sabem o destino de sua alma. O versículo 7, Deuteronômio 34, 7, fala assim: era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Olha só, os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, ou seja, ele foi cheio do Espírito Santo, certo? Porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Olha, gente, Moisés era um homem que Deus conhecia face a face. E fala aqui que nunca mais surgiu outro profeta que conhecesse a Deus face a face. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua serva. E em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. Então, que você possa receber a palavra desta manhã. A palavra desta manhã foi sobre a morte deste homem de Deus, chamado Moisés. Moisés, ele escreveu esses 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados Pentateuco. Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Hoje, queridos, nós estamos encerrando mais um livro. Desde quando começou, no dia 20 de março, esse decreto de quarentena no Brasil, que o Espírito de Deus colocou no meu coração, todos os dias às 5 horas, está aqui trazendo uma palavra, uma meditação. E graças à bondade de Deus, não falhamos em nenhum dia. E aqui sempre o Senhor tem dado graça de estarmos. Eu agradeço a Deus pelas pessoas que às 5 da manhã estão aí participando comigo. Principalmente aí a Vaz, a irmã Vaz aqui de Curitiba, a Lúcia lá do Ceará. Elas não perderam nenhum dia. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Elas estão desde o início. Mas a irmã Terezinha, desde quando começou, tem estado nessa caminhada conosco. Eu louvo a Deus por sua vida. Pastor Valdeci. Mas há um grupo de pessoas que a palavra fica aqui e elas sempre têm acessado. Então, eu agradeço a Deus por suas vidas. Pastora Nancy, a irmã... são muitos, se eu for falar agora, na verdade, a irmã Vilma, a irmã Zeli, a irmã Célia, é outra guerreira, desde o início tem estado conosco. Tem um pastor lá de Minas Gerais, o pastor Walter também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A minha esposa, a minha filha Natália. Enfim, queridos, são pessoas que sempre, desde o início, elas têm ouvido essa palavra, elas têm acessado esta palavra, em nome do Senhor Jesus. E outras tantas. Eu estou mencionando aqui aquelas pessoas que eu tenho notado que desde o primeiro dia elas têm estado ali conosco. Então, quero agradecer por sua vida. Nós, sacerdotes, também precisamos das suas orações. Nós também precisamos da sua cobertura espiritual. Uma das coisas que aconteceu com Moisés é que uma certa vez ele subiu ao monte, porque o povo de Israel estava em guerra, e a Bíblia nos diz que quando Moisés levantava as mãos, o povo de Israel prevalecia na guerra. Quando ele abaixava, o povo de Israel começava a perder na guerra. Então a palavra de Deus nos diz que o Josué e Caleb colocaram uma pedra, Moisés sentou ali naquela pedra, e Josué e Caleb, eles ficaram segurando as mãos de Moisés, até que o povo de Israel venceu o inimigo. Então, quero dizer para você,
Moisés, com a mão estendida, o povo vencia. Moisés abaixava as mãos, o povo era derrotado. Assim é hoje. Por que Deus colocou no meu coração, está buscando a face dele neste tempo e abençoando a sua vida? Porque eu estando com as minhas mãos levantadas, é sinal de que você será vitorioso, sinal de que você será vitoriosa. É importante que as mãos do sacerdote estejam estendidas para abençoar em nome do Senhor Jesus. A oração intercessória, ela tem muito em seu poder, ela tem muito em seus efeitos em nome do Senhor Jesus. Há muitas vitórias que às vezes as pessoas têm, porque o sacerdote responsável pela vida delas, o pastor responsável pela vida delas, é um homem de oração, é uma mulher de oração, que intercede, a vitória vem. Às vezes nem todos entendem isto, às vezes nem todos podem reconhecer isso, mas é importante quando você está debaixo de uma cobertura espiritual, quando você tem um pastor, uma pastora, um líder de célula, para estar estendendo as mãos e te abençoar. Você vai para o trabalho sabendo, o meu líder, o meu pastor orou por mim, clamou por mim, abençoou a minha vida em nome de Jesus. É bom você ter um pastor, um líder de célula, um líder espiritual, alguém que você sabe que você pode telefonar, alguém que você sabe que você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, alguém que você sabe que mesmo que você não veja ele naquela semana, alguém que você sabe que mesmo que a igreja esteja fechada por causa de uma quarentena, aquela pessoa está orando, está buscando a Deus, está intercedendo por você, está orando por aquele que está desempregado, está orando por aquele que está triste, está orando por aquele que está com seu coração magoado, ferido, machucado. Mesmo aquele sacerdote que muitas vezes a pessoa vira as costas e vai embora, após, quem sabe, um período de graça, de bênção. Aquele sacerdote que às vezes um errinho, uma falhinha que ele dá, é motivo das pessoas ficarem aborrecidas com ele, tristes, chateadas e murmurar. Aliás, isso por várias vezes aconteceu com Moisés. As pessoas murmuravam contra Deus e contra ele. E lá ia Moisés. Uma certa vez Deus queria eliminar o povo de Israel, de tantos que eles murmuravam, de tantos que eles reclamavam. Porém, o Senhor nosso Deus, o Moisés, falou: Senhor, não faça isso, porque senão as nações inimigas vão dizer que o Senhor mentiu para eles, que o Senhor tirou eles do Egito para os matar no deserto. Não faça isso. Então, por causa da oração de Moisés, queridos, aleluia, o Senhor Deus voltou atrás. E é por isso que a nação de Israel existe até hoje. Deus é um Deus de plano, é um Deus de propósito. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Mas, irmãos, ali naquele momento de guerra, as mãos de Moisés cansaram. Mas ainda bem que Josué e Caleb, eles seguraram os braços de Moisés até que eles vencessem a guerra. O que significa isso? É o seguinte: o braço do sacerdote chega um momento que pesa, chega um momento que cansa. O braço do seu pastor, o braço do seu líder de célula, o braço do seu líder espiritual, o braço daquele homem, daquela mulher que Deus ungiu, que Deus levantou para honrar você, para abençoar a sua vida. O braço, muitas vezes, deste homem e desta mulher pesa. Eu quero dizer para você que os pregadores da palavra de Deus, muitas vezes eles também têm angústia, muitas vezes eles também têm dor emocional. Nesses últimos tempos aí, quantos que chegaram ao ponto de suicidar? Glória a Deus que deu uma pausa nisso, que essa pausa permaneça. Mas houve um período aí que estava quase toda semana uma notícia, alguma serva de Deus se enforcando, e principalmente enforcando, não é verdade? Então aqui o Brasil descobriu que os pregadores do Evangelho também são de carne e osso. Também tem lutas, dificuldades, decepções, frustração. Nem sempre os planos de todos se convertem em realidade, na verdade, e assim por diante.
mas Josué e Caleb seguraram os braços de Moisés. Então você que tem participado sempre dessas orações, você que tem desfrutado disto, lembre-se também de na sua prece, de na sua oração, sustentar o braço dos sacerdotes, pedir a Deus em prol deles a saúde espiritual em primeiro lugar, a saúde emocional, a saúde também física, a bênção financeira também, em nome do Senhor Jesus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala assim com a igreja: não é justo amarrar a boca do boi que debulha. E ali então, por quê? Porque naquele tempo tinha gente que colocava o boi para trabalhar e amarrava a boca dele, para que ele não comesse. Então, até nós vimos outro dia aqui, Moisés falando sobre isso, que não deveria impedir o boi de comer. É por isso que no Novo Testamento, Paulo, aproveitando-se desse ensino de Moisés, ele também faz essa observação: não é justo amarrar a boca do boi que debulha. Ele falou isso para mostrar da necessidade dos homens de Deus. E ali então ele fala: aquele que semeia o espiritual é lícito colher o material. Sempre nós temos colocado aí no final das mensagens a conta de nossa igreja. Deixe Deus usar você, deixe Deus tocar o seu coração, Deus tem honrado você. Nós vimos várias mensagens aqui na palavra, principalmente no livro de Levítico, Deus ensinando as pessoas a ofertar, a contribuir, trazer as suas dízimas. Aqui no livro de Deuteronômio mesmo, nós vimos aí no capítulo 26, quando Deus ele ensina o povo a não deixar dizimar, de ofertar, mesmo em meio à dor de luto. Então está aí, 26:14, né, Deuteronômio, quando Moisés ensina a eles que nem mesmo em meio à dor de luto, eles deixaram de dizimar. Por que Deus faz essa colocação? Porque a dor de luto ela é muito forte. Nessas 2 últimas semanas, nesses 2 últimos finais de semana, eu pude acompanhar 2 famílias levando à sepultura alguém que eles amavam, pessoas que nós também amávamos, pessoas que nós conhecíamos de perto, de próximo, tivemos a oportunidade de pastorear, de mentorear. A gente sabe que a dor é grande, queridos, a gente sabe disto. Então, a gente sempre tem colocado aí que você possa deixar o Senhor te usar, deposite de acordo com a sua posse. A Bíblia diz no Novo Testamento, Deus ama o que dá com alegria. Você pode também dizimar, abençoar esse ministério em nome do Senhor Jesus, porque nós também precisamos dessa bênção espiritual. Jesus disse, e Moisés também ensinou, lógico que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, saiba disso, que você possa ser um instrumento de Deus para que possamos manter as nossas mãos levantadas. Você pode procurar aí pela internet, você vai ver que é raro, é difícil. Às vezes você encontrar um sacerdote que faz isso. Desde o primeiro início dessa pandemia, aqui no Brasil, né, a partir do dia 20 de março, que nós temos todos os dias estado aqui trazendo uma palavra, uma mensagem. Eu agradeço você que tem valorizado. Toda terça-feira ali no templo da Quadrangular 37, Rua Londrina 730, aqui em Curitiba, nós temos também trazido um estudo. E essas 2 últimas semanas nós falamos exatamente sobre essa questão de inferno, essa questão de paraíso, para onde morrem as pessoas, para onde elas vão, para onde vai a pessoa ímpia, para onde vai a pessoa justa. E hoje eu estou encerrando aqui o capítulo de Deuteronômio 34, que nos fala da morte de Moisés, nos fala da morte desse homem, que fala que ele morreu com seus olhos firmes. Quando ele morreu, os olhos dele estavam firmes, ou seja, isso indica que ele estava preparado para morrer. Eu tenho um irmão que ele era pastor e ele morreu uma morte muito violenta. Mas o médico disse para mim assim, fique tranquilo,
o seu irmão nem viu que morreu, ele não sentiu nenhuma dor. Aí esse médico me explicou que quando a pessoa morre com dor, a pupila dilata. Ele disse, ele apertou aqui, né, em mim, e ali ele vai olhando, no que aperta, no que a pessoa começa a doer, a pupila acusa. Então, quando uma pessoa morre com dor, esse médico indica o seguinte, ele sabe quando a pessoa morreu com dor pelas pupilas. E ele disse, embora a morte do seu irmão foi violenta, o seu irmão não teve nenhuma dor, ele nem viu a morte. Aleluia. O meu irmão ficou com a cabeça quebrada, corpo quebrado, foi uma morte violenta. Mas o médico falou, fique tranquilo na sua alma, o seu irmão nem viu de que morreu. Ele não teve uma dor sequer na hora da morte, embora ela tenha sido de uma forma muito dura, muito drástica. Aquilo ali trouxe uma paz, uma calma para o meu coração, aleluia. E agora eu estou vendo aqui a Bíblia dizer que Moisés, morreu com seus olhos firmes, que você possa ter seus olhos firmes em Deus todos os dias, que você possa andar com a cabeça erguida, mesmo nesse tempo de coronavírus, que você possa andar com a sua cabeça erguida todos os dias da sua vida, aleluia, e que Deus dê condições você, se você não recebeu a Cristo ainda como Senhor e Salvador, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Glória a Deus, é só você convidar. Se você está desviado, desviada, lembre-se da história do filho pródigo. É só você retornar para a presença de Deus, o Pai Celestial vai te receber. E se você é daqueles, como o apóstolo Paulo fala, tem nome de que está vivo, mas está morto, Paulo diz assim, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Você que está dormindo o sono da alma. Paulo, ele fala isso para pessoas que eram cristãs, para pessoas que eram crentes. Ele fala, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Faça o seguinte, desperta desse sono espiritual. Quem sabe você é uma pessoa batizada nas águas, quem sabe você é uma pessoa que até já foi músico na igreja, cantor, quem sabe você já foi dizimista, ofertante, quem sabe você já foi diácono, quem sabe você já foi aluno da escola bíblica, quem sabe você já foi líder de célula, quem sabe você já fez parte aí de um grupo pequeno e hoje você está aí morto, morta, quem sabe julgando a culpa até no Covid. Quando começou esse Covid, teve uma irmã que ela falou assim para mim, pastor, depois que acabar isso, muita gente não vai voltar para a igreja. Interessante, essa irmã que falou isso para mim é uma irmã jovem, e olha que hoje a igreja já está aberta, nós estamos tendo culto, e ela não pôs o pé na igreja nenhuma vez, é interessante, certo? Mas eu disse para ela, eu tenho certeza que os verdadeiros salvos em Cristo, eles estarão sim no templo. Mas eu quero lembrar você, no templo ou não deixe de louvar e servir a Deus. E eu quero terminar. Você está preparado para morrer? Se porventura o anjo que traz a morte chegar até você hoje, você está preparado? Como será a sua partida? Querido Espírito Santo, eu te agradeço pelo dia que tu fizeste. Querido Espírito Santo, eu te agradeço por este dia, por essa oportunidade de trazer essa palavra, de trazer essa mensagem. Espírito Santo, eu te agradeço pelos irmãos, pelas irmãs que estão aqui participando ao vivo conosco agora, às 5 da manhã, e te agradeço por aqueles que no decorrer deste dia irão acessar essa palavra. Meu Deus, por aqueles que algum dia, talvez daqui, quem sabe, alguns anos, vão estar ouvindo essa palavra. Que a sua palavra possa chegar de uma forma clara ao coração deste homem, ao coração dessa mulher, e que ela possa pensar nisso. Você está preparado para morrer? Então, assim eu termino essa palavra. Nós estamos terminando hoje o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora, amanhã, o livro de Josué, que é um livro maravilhoso também. Josué foi o homem que ficou no lugar de Moisés para liderar o povo de Israel. Amém? Essa palavra vai estar aí. Acesse essa palavra em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa palavra
compartilhe ela aí no seu canal, no seu Face, porque todos os seus amigos vão ter acesso a ela. E guarde bem essa pergunta. Você está preparado para morrer? Para onde você vai após a morte? Se você tem dúvida para onde você vai após a morte, assista ao estudo que nós demos ontem, terça-feira, ali na página da Igreja Quadrangular. Amém? Glória a Deus. Então eu quero terminar dando aqui os parabéns, tanto a Vaz e a Lúcia, que desde o início de março, que elas estão participando todos os dias. E a você também, irmã Terezinha, que quando começou não parou mais. É isso aí, tá bom? E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração. Glória a Deus.